Daqui a pouco, nesta edição do Conjuntura, vamos conversar com o deputado estadual Rodrigo Cunha, do PSTB, ele que foi o senador mais votado de Alagoas na eleição deste ano. Vamos conhecer suas propostas e saber, evidentemente, os seus planos principais para esses 8 anos como senador a partir do ano que vem. A partir de agora, nosso entrevistado é o desembargador José Carlos Malta Marques, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Presidente, obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite. Sei que a agenda é muito apertada, mas agradeço particularmente por isso, essa deferência de estar aqui conosco. Presidente, qual o balanço que o senhor faz das eleições de 2018 aqui no Estado? Olha, Flávio, bom dia para você. O balanço que nós fazemos enquanto Justiça Eleitoral é o melhor possível. Nós fizemos um planejamento de cerca de 1 ano de estudos, de montagem, de logísticas das mais diversas, para que pudéssemos dar uma eleição boa ao eleitorado alagoano. Parece que conseguimos. Tanto conseguimos porque conseguimos oferecer uma prestação de serviço muito boa. As votações transcorreram sem qualquer tipo de problema mais significativo. Para você ter uma ideia, nós temos 6.450 sessões em todo o estado, o que vale dizer são 6.450 urnas, e depois da manutenção que nós, através do nosso setor de informática, fez nessas urnas, dessas 6.400 e tantas urnas, apenas 52 deram problemas e precisaram ser mudadas. Numa mudança que é uma coisa normal dentro do processo. Simplesmente ela apresenta um defeito técnico, é um aparelho eletrônico, ele dá um defeito, se tira ela, coloca outro no lugar. Nós, para isso, já temos as chamadas urnas de contingência, exatamente para isso. E nós tivemos um percentual inferior a 1% de utilização de urna de contingência. No final da votação, nós, cerca de 20 horas, nós já estávamos praticamente com a apuração concluída, estávamos com 99,8% dos votos já apurados, mas aí tivemos um probleminha aqui em Maceió, porque no transporte das mídias, de 3 ou 4 urnas, nós tivemos algum problema e tivemos que esperar para localizar as urnas dessas mídias para fazer uma cópia e então fazer a transmissão. Isso atrasou um pouco mais a informação do resultado. E quando 11 e pouco da noite nós ultimamos, quando alguns estados do Brasil ainda ficaram apurando até o dia seguinte para poder transmitir. Tivemos uma atuação que é preciso que se destaque dos magistrados e dos promotores, que estiveram todos engajados nesse projeto nosso, da Corte Eleitoral, de fazer a melhor eleição possível. E todos se entregaram e se integraram ao projeto, de modo que o resultado foi essa eleição absolutamente tranquila. As forças de segurança nos deram tiveram uma participação também muito boa, nos deram a tranquilidade que nós precisávamos para trabalhar, e a ocorrência policial praticamente inexistente. O senhor havia manifestado, principalmente no primeiro semestre desse ano, a preocupação com a extinção de algumas zonas eleitorais aqui no Estado. O senhor lutou bastante, o TRE local tomou uma posição contrária à redução dessas zonas, mas prevaleceu a vontade do TSE. Isso aí, até que ponto atrapalhou o trabalho de vocês? A nossa sorte, eu digo enquanto TRE e enquanto alagoano, é que esse rezoneamento se deu num período de tempo que permitiu que nós reprogramássemos o nosso planejamento. E aí nós refizemos a programação, o TSE autorizou que as cidades que eram zonas e passaram a não ser mais, continuassem funcionando na condição de posto, com todos os serviços da Justiça Eleitoral. Nós permanecemos com elas todas funcionando, nomeamos promotores e juízes para juntas eleitorais que funcionaram basicamente nesses municípios que anteriormente eram zonas, e isso fez com que também nós conseguimos
nós conseguimos nos tranquilizar com essa que era uma das grandes preocupações que nós tínhamos. Nós havíamos tido um aumento de cerca de 60 mil eleitores no Estado e uma diminuição de 13 juízes e 13 promotores para trabalhar com esse mesmo universo de eleitores. Mas graças a esse planejamento, graças a esse nível de consciência profissional dos nossos juízes e dos nossos promotores, nós conseguimos superar esse problema e a eleição transcorreu sem que houvesse qualquer intercorrência mais grave. Presidente, em muitas sessões eleitorais a gente observou extensas filas. A que se deveu isso? Olha, em primeiro lugar, ao voto, que é um voto demorado, né? São 6 votos. Isso, numa pessoa com um nível de conhecimento e de alfabetização bom, não significa muita coisa. Mas a pessoa que tem, por alguma razão, alguma dificuldade na tecla, no manuseio das teclas, votar 6 vezes num momento sozinho, naquela hora em que todo mundo fica parado olhando para ele, que ele fica naturalmente mais nervoso, isso faz com que atrase. E eu acho que a causa de alguma dessas demoras é exatamente por força de talvez ser uma sessão em que tenha um número de eleitores maior, com que tenha essa dificuldade, e isso faz com que realmente esses atrasos aconteçam. Há também um hábito que eu notei, manifestou-se muito forte nessa eleição. Antigamente era até o contrário. O pessoal preferia votar logo cedo para ficar livre. Agora o pessoal prefere votar à tarde. Então todo mundo deixa a manhã toda, aqui em Maceió todo mundo vai para a praia, no interior vai cuidar de outras coisas e deixa para votar no horário da tarde. Eu até disse que é um voto assim meio romântico, né? O pessoal prefere votar ao pôr do sol. E isso também faz um imbricamento de afunila, todos, né? Afunila para esse período do final da tarde. Mas, em que pese ter havido essas sessões, e nós constatamos isso, não foram nada relacionado com o funcionamento da sessão, nem com o funcionamento da urna, foram mais por parte dos eleitores e não foram, vamos dizer assim, atrasos consideráveis, atrasos que se pudesse criar algumas situações mais de dificuldade. Em algumas cidades, especificamente em Arapiraca, nós tivemos, porque nós estávamos em um canal aberto com todos os juízes, procurando saber deles como estava andando, e encontramos apenas em Arapiraca 1 ou 2 sessões que estavam com esse problema. Mas aí nós pedimos ao juiz que se deslocasse para lá, com o promotor, eles se deslocaram, reorganizaram e aí fluiu a votação mais normalmente. Por conta do que aconteceu neste ano no Amazonas e no Tocantins, havia expectativa de uma abstenção muito grande também aqui em Alagoas e no Brasil de maneira geral. Isso de fato em Alagoas aconteceu? Aconteceu. Nós tivemos uma abstenção superior a 20%. E eu vi até uma matéria, não tive a oportunidade ainda de checar essa informação, mas eu obtive eu vi uma notícia na televisão de que a nossa abstenção teria sido, comparativamente com os demais estados, a 3ª maior abstenção do país. É a opção que o eleitor faz. O eleitor, de repente, nós trabalhamos muito, nós fizemos, durante esse período que eu disse do planejamento, nós tivemos um programa através da Escola Judiciária Eleitoral, que foi de irmos às escolas, irmos às faculdades, às universidades, fazer diversas palestras para os estudantes, principalmente. Empresas com um grande número de funcionários receberam também esse tratamento, e justamente fazendo um apelo no sentido de que não deixassem de votar. Mas a gente sentia em alguns setores uma disposição de, como eles diziam, não votar em ninguém. E até nós fazíamos um apelo e mostrávamos que isso era um protesto meio burro de se fazer isso. Mas tinha algumas pessoas que eram um tanto radicais. Eu acho que essa abstenção de 20 pontos qualquer coisa, apesar de ser uma abstenção muito alta, que significa 1/5 do eleitorado, mas eu acho que deve-se mais a isso, a esse desinteresse
do eleitorado. Eu também ouvi de algumas pessoas de que, para essas pessoas, era preferível não ir votar e pagar a multa, que me parece R$ 3,50, do que perder o dia praticamente para votar branco, votar nulo, aí achou melhor Pois é. esperar para pagar a multa. Algumas pessoas fazem essa relação comparativa entre o valor de uma multa e o exercício de um dever cívico, de um ato de responsabilidade da cidadania. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim. E acho que também esse pensamento um pouco temperado com a descrença natural das pessoas na classe política brasileira, e juntando esses fatores todos, resulta nesse desinteresse que reflete nessa abstenção. A propósito, o senhor é contra ou a favor o voto obrigatório? Eu sempre fui contra. Eu acho que o voto devia ser uma coisa voluntária. Hoje, a gente vai passando o tempo, vai examinando melhor as coisas. Eu hoje já não tenho a mesma firmeza que tinha, exatamente por conta disso que nós acabamos de discutir. Eu temo que com o voto deixando de ser obrigatório, nós tenhamos um crescimento muito grande das abstenções nas eleições. E isso tira a representatividade, tira a legitimidade dos mandatos que são conferidos aos nossos candidatos. E eu aí preciso que se analise melhor o risco que isso acarreta para a própria democracia. Para o processo eleitoral nem se fala, não há dúvida, mas um risco para o sistema representativo, que é um dos esteios maiores do sistema democrático. Bom, durante a eleição, a partir logo cedo, às 8h30, 9 horas, começaram a surgir informações, inclusive vídeos, dando conta de problemas na hora de votação e sugerindo um prejuízo para determinado candidato. Isso aconteceu no Brasil inteiro, aqui em Alagoas. Também esses vídeos circularam. E daí começou a surgir aquela onda de suspeição com relação a esse sistema de voto eletrônico. O que é que o senhor teria a nos dizer quanto a isso? Olha, a constatação que eu faço, inclusive a partir dessa realidade, que não foi diferente aqui em Maceió, é muito diferente, porque o sistema sofreu todo esse tipo de agressão no dia da eleição e ele resistiu a tudo isso. Nós vimos notícia de que você votava, não aparecia o nome do candidato, isso normalmente no voto do presidente, e a urna já encerrava o voto. E isso soava como uma fraude, como se estivesse tirando o voto que a pessoa tinha dado naquele candidato. É o sistema de funcionamento da máquina. A máquina, se você rapidamente vota e confirma de imediato, não espera que apareça a foto, e ela precisa de um tempo para aparecer a foto, ela não aparece a foto, você já confirma, ela já passa, já encerra a votação. Mas o voto fica computado, normalmente, não há nenhum perigo para isso. No Brasil, em algumas oportunidades que houve essa denúncia, isso foram sempre as denúncias as mesmas, eram sempre iguais. No Brasil chegou-se a se fazer, inclusive, a auditoria nas urnas de imediato. Auditoria do tipo assim, de parar a votação, verificar quantas pessoas votaram e quantos votos nulos existiam para presidente da República, e não tem nenhum voto nulo. Votaram 153 pessoas. Quantos votos tem para presidente da República, em todos os candidatos? 153 votos. Então não houve anulação, tanto assim que checada essas informações, verificada essa realidade nas urnas, as votações aconteceram durante o dia todo e não teve mais nenhuma intercorrência. Nós tivemos um caso aqui de um cidadão que ele ficou um pouco preocupado e tratou de ir ao TRE, à Polícia Federal, foi aos órgãos de comunicação todos, principalmente as emissoras de televisão, e fez uma denúncia nesse sentido. Como no final, instaurado um procedimento de apuração por parte da Polícia Federal, o cidadão chegou e admitiu que realmente tinha havido uma confusão,
por parte dele, mas não pareceu para ele que tivesse sido nada relacionado à fraude. Então eu acho que o sistema é um sistema muito bom, é muito confiável. Nós sofremos uma auditoria nesse processo eleitoral de uma comissão de juristas eleitorais internacionais que vieram para o Brasil. Eu pensei até que era uma comissão pequena, mas depois eu vi um número grande de pessoas do mundo todo, diversos países da Organização dos Estados Americanos, que ficaram aqui no Brasil durante a campanha, verificaram o sistema de votação, o sistema de apuração, técnicos da maior autoridade no mundo todo, e ao final atestaram a confiabilidade absoluta das urnas. Então eu não tenho dúvida que o sistema é bom, as urnas são aparelhos confiáveis e não há nenhuma possibilidade de mudança de qualquer resultado. Presidente, para encerrar, quem não votou nesse primeiro turno vai poder votar no segundo turno, dia 28? Ele terá que fazer deve ter feito a sua justificativa, ele fica regular e votará no segundo turno naturalmente, como se tivesse votado. Essa justificativa tem que ser fisicamente, a pessoa tem que ir a um cartório eleitoral ou pode ser feito por internet? Ele pode fazer, inclusive, pelo sistema. Ele abre o site do TRE, do TSE, se for como ele preferir, e ele lá já faz os seus apontamentos, a sua justificativa, extrai o documento para fazer o pagamento dessa multa, taxa, que é outro problema que precisa ser corrigido, porque R$3 e pouco o valor da multa, né? Então, R$3,50 vale um mergulho na Pajuçara, de sobra, né? Então, isso aí precisa ser mudado para inibir mais essa prática e diminuir, quem sabe, a abstenção. Ok, nosso muito obrigado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, desembargador José Carlos Malta Marques, pela sua presença aqui nesta eleição de conjuntura. Vamos ao intervalo, a gente volta conversando com o hoje senador Rodrigo Cunha.